the whip. Throw me the idol. No time to argue. Throw me the idol. I throw you the whip. Give me the whip. Adiós, señor. Adiós, Suspiro. E aí, jovens, animado para nossa preparação para a aula 4, né? Hoje vamos fazer um tema bem diferente, né? Vamos falar de exploradores e enfermidades. Por isso, estou lá em Indiana Jones para falar de vocês a relação entre a nossa aula 4 e o tema exploradores. Tudo ok? Quando a gente fala de exploradores, a gente vai lembrar exatamente desses dois mais famosos. Alan Quarterman, né? É um personagem criado durante a Era Vitoriana, né? Que ele era exatamente explorador, que ia para os continentes perdidos, essas coisas. E mais recentemente, lá em 1981, nós temos a estreia de Indiana Jones, né? Que também é um explorador, né? E quando a gente imagina essa profissão de explorador, a gente imagina aquela coisa, né? Mulheres bonitas, aventuras, lugares desconhecidos, né? Porém, havia um outro lado. Então vamos falar hoje de um explorador da vida real, muito famoso, e a relação dele com o tema da nossa próxima aula, né? Que é a nossa aula 4. Tudo ok? Então vamos lá. Primeiro, o que foi a Era Vitoriana? A Era Vitoriana é conhecida como o apogeu da Inglaterra, né? A Inglaterra torna-se o centro mundial nessa época, dirigido, né, comandado pela Rainha Vitória, e aí começa a se ter a necessidade de explorar novos continentes, entre eles o continente selvagem, que era o continente africano. Entre vários exploradores, um deles muito famoso foi o Dr. David Livingstone, né? Ele era um nobre inglês e ele foi para a África exatamente fazer um mapeamento de algumas localidades. Acabou lá se envolvendo com a questão escravista, né? Ele tentou acabar com a escravidão. Não havia mais escravidão na Inglaterra, porém alguns países faziam isso daí, né? Ele era um missionário. E ele fez todo o mapeamento de vários lugares importantes da África naquela época, né? Ele passou tanto tempo isolado, né, na África, que foi necessário uma outra pessoa ir procurá-lo, né? Que foi o repórter Stalin, né? Ele foi para a África, fez ali, foi procurando até que achou o Dr. Livingstone numa selva lá, né? Todo mundo, todos negros e ele o único branco lá, né? E ele fez a famosa frase, né? Dr. Livingstone, eu presumo, e ele respondeu: sinto grato por estar aqui para recebê-lo, né? O Dr. Livingstone foi muito importante, não só pela questão de lutar pela questão contra a escravidão, mas também pela questão de mostrar o outro lado da África, né? Fez descobertas importantes e, além de tudo, ele escreveu muito material, né? Ele voltou várias vezes para a Inglaterra relatando as viagens deles em livros. Morreu de malária, né? Mas, continuando, qual a relação da malária com o tema da nossa próxima aula, né? E primeiro, o que é a malária, né? A malária é uma doença que vai ser causada por um agente patogênico chamado protozoário, que é o tema da nossa próxima aula, né? A malária, ela está muito associada com a história da humanidade. Desde lá da Grécia, né? 5 a.C., Hipócrates já falava dela. Porém, lembre-se que a gente fala que algumas doenças são sazonais, ela tem épocas para acontecer. Ele passou a associar essa doença a um castigo divino, né? Já lá no século II, com a expansão do Império Romano, e essa doença passou a ser levada a outros pontos do Império, ela ficou conhecida como febre romana, né? Já no século XVI, ela passa a ser levada para outros continentes,
com a devida exploração dos portugueses e espanhóis, né? Já no século XVII, né, os padres jesuítas percebiam que os índios usavam a casca de uma árvore para combater as febres, né? Esse material foi transformado em pó, levado para outros lugares pelos jesuítas, sendo conhecido como pó do jesuíta, né? Hoje sabemos que a substância que está ali relacionada é o quinino, né? Já no século XVIII, a doença recebe o nome italiano de malare, ou mal-ar. Como ainda não se sabia como é que causava a malária, eles acreditavam que era pega pelo ar, né? Já em 1880, né, Charles Afonso Levarin, ele faz o primeiro isolamento do agente patogênico, né? Ele isola o protozoário, né, e já associa a malária à presença desse protozoário, né? E na Primeira Guerra Mundial, vamos falar do nome que você está ouvindo muito hoje em dia, ó. Nós vamos ter a pamaquina, a mepaclina e a cloroquina. 3 remédios, 3 medicamentos criados na Primeira Guerra Mundial para combater exatamente a malária. Tudo ok? Vamos lá. Em 1942, foi desenvolvido também um inseticida para combater o mosquito. Já sabíamos que havia um vetor que era o mosquito. Porém, a aplicação de inseticida ele vai diminuir realmente os casos de malária. Eu mato o mosquito. Porém, eu também mato outros insetos que são importantes para o ecossistema, né? Abelhas, essas coisas, né? Fora o dano ambiental, né? E em 2018, você vê como a malária é uma doença que está acompanhando a humanidade desde muito tempo, nós temos ainda casos muito altos. Ó. Em 2018, morreu 228 milhões de pessoas, né? Contaminadas com malária, desculpe, e ela matou cerca de 405 mil, né? A África concentra 90% dos casos da doença. Lembrando que o continente africano, algumas regiões passam pela questão de guerras civis, falta de saneamento, falta de estrutura, né? Falta de água de qualidade, moradias impróprias para as pessoas, e tudo isso facilita a difusão de algumas doenças, né? Entre elas a malária, certo? Já no Brasil, a gente teve uma redução de 38% dos casos de malária, né, em relação a 2018, é um bom sinal. O Ministério da Saúde faz uma campanha muito forte do combate da malária, né? Exatamente para tentar diminuir esses casos no Brasil, né? Aqui no país, a maioria dos casos é da região norte, né? E 25 de abril é o Dia Mundial de Luta contra a Malária, né? E como a gente vai perceber, muitas das doenças que a gente está falando, e outras que a gente vai falar na próxima aula, na aula da segunda-feira, ela está muito relacionada com as condições sociais, certo? Então a gente vai ver que há muitos documentos, muitos artigos, que fazem associação da malária com condições de pobreza, né? Como eu falei, a falta de saneamento básico, condições ruins de moradia, falta de tratamento médico. Então tudo isso contribui para que eu tenha um aumento dos casos de malária na comunidade. Então, entendendo a nossa relação, então na próxima aula, segunda-feira, vamos falar de malária, né? E de malária dos protozoários. Tudo ok? Vamos dar um lembrete do que a gente viu nas aulas passadas. E só uma curiosidade que eu achei muito legal trazer para vocês, né? A gente falou de exploradores, mas nós temos uma exploradora, Mary Kingley, né? Ela era rica, né? Boas condições. O pai era explorador e ela passou a acompanhar o pai nas explorações. Até que o pai morreu e ela decidiu continuar o trabalho dela. Quando ela recebeu a herança, foi para o continente africano. Continuou a questão de relato, né? Mas ficou geógrafa, fazia um mapeamento e ficou muito famosa, né? Não morreu de malária, diferente do Dr. Livingstone, né? Que ele morre de malária, né? E tá aí, uma mulher exploradora, né? Então achei legal trazer essa informação, já que a gente só conhece os homens, e saber que tem mulheres também, né? E até o Capitão América está no nosso curso. Não desanimem, continuem. Vamos terminar, vamos fazer um curso legal e vamos estar trocando essas informações que a gente está aprendendo com outras pessoas. A informação é primordial para a gente conseguir combater não só o coronavírus, mas várias outras doenças. Tudo ok? Obrigado mais uma vez, espero que gostem da nossa chamadinha e até segunda-feira com a nossa aula 4. Tudo de bom e cheiro no coração de vocês. Tchau, tchau.